Oi, gente, eu sou a Carol Vitorino e esse é o podcast Empreendedorismo da FGV EASP. Hoje eu recebo a Luísa Novaes, que é aluna do curso de graduação em Administração de Empresas, turma em inglês. Lu, se apresenta para a nossa audiência quem é a Luísa Novaes. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui no podcast de empreendedorismo da FGV. Eu estou muito contente porque eu acompanho o podcast, já ouvi o do Guilherme Code, já ouvi também o da Psicomax. Meu nome é Luísa Novaes, eu tenho 22 anos, sou estudante de administração de empresas aqui na GV no último semestre e eu fiz toda a trilha de empreendedorismo disponível aqui na graduação. Eu nasci em Itabuna, no sul da Bahia, e cresci em Feira de Santana, que fica ali perto de Salvador, e eu vim para São Paulo com o objetivo de fazer GV aos 17 anos. Então era um grande sonho, eu já sabia que a FGV era a melhor faculdade de negócios do Brasil e da América Latina, então essa trilha foi justamente o motivo a mais para eu querer vir para cá. Então você já veio com o objetivo de empreender, é isso mesmo? Sim, sim. E por que você então decidiu montar a Mentorando Digital? Eu não imaginava que eu ia empreender durante a graduação assim tão cedo. Eu já fazia algumas vendas ali durante a época do ensino médio. Eu vendia quadros, artesanatos, brigadeiros, mas eu não pensava que eu iria lançar uma empresa durante a graduação. Então foi uma grata surpresa quando eu fiz o vestibular da GV. Eu passei em primeiro lugar com a Bolsa Mérito 100%. E aí eu vi uma oportunidade de ter também uma função social de ajudar outras pessoas a passarem no vestibular, como também eu poderia monetizar isso de alguma forma. Então, inicialmente eu pensei, ok, que legal essa conquista, mas como é que eu posso ajudar outras pessoas e também resolver problemas que eu mesma vi na minha trajetória? Então surgiu também de uma dor, de um sentimento de que a época de vestibulanda foi desafiadora para mim e não precisava ser tão desafiadora para outras pessoas. O que é a Mentorando Digital? A Mentorando Digital é uma empresa de educação para vestibulandos da FGV que querem se preparar para a segunda fase, ou seja, a prova oral, que é muito desafiadora. Como vocês sabem, o vestibular tem mais de 800 vestibulandos que fazem essa prova oral todo semestre para cerca de 250 vagas de aprovação aqui na GV. Então, a gente tem uma preparação que envolve todo um aspecto holístico do candidato e envolve a parte de oratória, de autoconhecimento, de como se preparar para essas perguntas e chegar aqui na entrevista com uma nota excelente. Inclusive, tivemos um resultado maravilhoso que 4 alunas tiraram nota 10 na segunda fase da FGV e tantos outros subiram 200, 300 posições, até 340 posições com essa nota da segunda fase. Bacana, muito legal isso. E Lu, assim, pra gente entender como que foi todo o início da Mentorando, o seu processo de empreendimento. Então, assim, você entrou na FGV. Sim. E aí você já decidiu capitalizar o seu primeiro lugar no nosso vestibular. Você já foi para ação ou você começou a adquirir algum conhecimento técnico para começar a empreender? Explica pra gente como é que foi, assim, a sua ação. Certo. O meu empreendedorismo foi mais por necessidade, porque eu passei como bolsista 100% na GV, mas eu sabia que eu precisaria arcar com todos os custos de morar em São Paulo. Então, sabendo que eu teria esses outros custos, eu sabia que eu tinha que trabalhar desde o começo da graduação. Então, o empreendedorismo foi uma porta para mim. E eu entrei na GV em setembro e eu já comecei a empreender em outubro. E ali no mês de outubro, o que eu fazia? Eu postava no meu Instagram, eu falava sobre como eu passei na GV, eu trazia conteúdo útil para as pessoas, e aí eu comecei a crescer seguidores na minha página pessoal do Instagram. O que isso gerou em mim? Eu percebi que o conteúdo era o início da minha empresa. Então, assim, através do conteúdo eu fui trazendo possíveis interessados, trazendo possíveis clientes, e aí eu comecei ali um processo de descoberta, ou seja, o que esses clientes poderiam comprar.
Então, eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado através de enquetes. Eu também marquei conversas com clientes de concorrentes. Eu fiz algo que é chamado de cliente oculto. Então, eu conversei com clientes dos concorrentes de outras empresas para eu entender como eram os outros serviços. E eu percebi que as pessoas estavam insatisfeitas com vários pontos. Então, de fato, havia ali um problema. Então, eu dou uma dica para quem quer empreender: sempre olhe o que os outros não estão fazendo. Por exemplo, aquele site Reclame Aqui é maravilhoso para isso, porque você vê todos os problemas que as outras empresas têm no atendimento, na entrega do produto, na entrega do serviço. E Lu, como que você fazia a venda a partir do seu Instagram pessoal? Eu acredito que toda venda você precisa muito entender o seu cliente. Então, nós conhecemos a venda construtiva. Isso é algo que os professores da GV falam em sala de aula. Por exemplo, o professor Lucas Ciência do Prado, ele fala na matéria de gestão de vendas justamente isso, de como você faz uma venda construtiva, que é como se fosse num consultório de um médico, e aí ele vai ali fazendo as perguntas, entendendo, diagnosticando o que a pessoa tem. Certo? Sim. Então, tanto o cliente como a empresa também vão enfrentar certos desafios, e quando você conhece muito qual é o perfil, os dados demográficos, também qual é o sonho daquela pessoa, por que aquela dor é algo que faz ela querer comprar algo, tudo isso que você vai entendendo, você vai através da construção de um relacionamento. E todo possível cliente também vai te trazer outros clientes. Então, eu já pensava nisso. E quando eu comecei a postar no meu Instagram pessoal que eu iria, assim, dar aulas para a segunda fase da GV, naquela época, lá em 2020, eu usei a ferramenta que tinha a meu favor. Época de pandemia, eu não podia espalhar cartaz na GV, eu não podia ver o tempo todo o meu cliente, eu não poderia panfletar na rua. Então, o que eu fiz? Eu usei o Instagram e usei o WhatsApp, ferramentas digitais para chegar nessas pessoas. Então, por exemplo, um story que eu postava não era apenas um story de uma caneca e "Oi, tudo bem? Bom dia". Não era um story sem sentido. Tinha uma sequência ali, tinha enquete para engajar, para segurar a pessoa, porque a atenção dela me traria uma venda. E também eu usava muito o WhatsApp, porque ali eu conversava no WhatsApp e eu vendia. No começo, eu coloquei um preço muito, muito pequeno, justamente para não ter objeção. Eu queria que as pessoas comprassem para que eu me desenvolvesse enquanto empreendedora e para que eu tivesse clientes logo de cara, né? Então, assim, quando você empreende, você não pode demorar muito para ter seus primeiros clientes. Você já tem que ter a sua cartela, o seu portfólio de clientes desde o começo. Você me falou essa questão aí do preço, que você percebeu que estava um pouquinho baixo. Comenta comigo aquela questão que a gente teve um bate-papo antes do podcast começar, e ela comentou comigo que a irmã mais nova dela deu um livro azul para ela, do Tio Patinhas, que deu um alerta na cabeça dela. Como é que foi, assim, esse livro quando você ganhou? Sim. O que aconteceu? Nossa, foi muito engraçado, porque a minha irmã mais nova, a Laura, ela tem 17 anos de idade hoje, mas naquela época ela era mais nova, e ela me viu começando uma empresa, e eu falava pra ela: nossa, os meus clientes, eles têm condição financeira, e eu vejo que eles têm um perfil diferente de consumidor. E aí ela falava: nossa, Luísa, você está cobrando muito barato na sua empresa. E ela dizia que parecia que eu estava numa banquinha de limonada e querendo vender limonada por 2 centavos de dólar. É essa imagem que ela via. Então, ela quis me motivar através de um livro que ela me deu da biblioteca infantil, assim, que é um livro do Tio Patinhas, com um laço rosa, e dentro tinha escrito: para Lu, uma futura empreendedora, e uma moedinha de R$1. Então ela foi minha primeira investidora. E eu sou muito grata à minha irmã por ela ter falado assim: Lu, cobra mais e cobra o valor exato, estuda a precificação. Então ela já percebia ali. Então eu fui estudar a precificação. Graças ao meu professor Lucas Ciência do Prado, eu entendi melhor também sobre gestão de vendas, porque até para você cobrar o valor
coerente com o mercado e também coerente com o serviço que você entrega, você tem também que ter equipe de venda. Então, eu entendi ali como é que era o modelo de uma equipe para trazer essa venda mais consultiva, uma venda mais personalizada, sofisticada, e foi a partir desse momento que eu fui estudar a precificação. Também contratei uma consultoria, e nessa consultoria foi desenvolvida uma esteira de produto. Então, assim como tem, por exemplo, no McDonald's, que você vê ali pequeno, médio e grande, você tem a possibilidade de você escolher um produto através da comparação. Então, essa esteira de produto, essa escada de produto, ela garante que o cliente ele consiga ter uma ancoragem de preço. E é esse conceito que eu aplico na minha empresa, ancoragem de preço. Tem também um texto ótimo, um artigo maravilhoso da Harvard Business Review que se chama The Pricing Paradigm, o paradigma da precificação. E aí, nele, ele fala sobre o modelo de precificação de bundling, que é quando você cria combos também. E aí, esses modelos de combos é o que eu uso até hoje. Legal, Lu. Agora a gente voltando um pouco para o universo da GV, quando você contou que você queria estudar aqui por ser uma universidade de negócios, e a gente considerando todo o ecossistema empreendedor da GV, eu sabendo que você passou pela garagem de startups, você foi acelerada pela FGV Ventures, então vamos falar um pouquinho sobre a passagem da Mentorando Digital por esse ecossistema. Como é que foi, assim? Qual foi o ganho que a sua empresa teve quando você passou primeiro pela garagem de startups, que é o primeiro degrau normalmente que vocês passam? O que aconteceu, assim? Qual foi a contribuição na garagem de startups? O que aconteceu com a Mentorando? Eu comecei a garagem de startups no meu segundo semestre de GV e eu sou muito grata ao professor Gilberto Safati, porque ele me trouxe o conhecimento de metodologia empreendedora. Antes de entrar na GV, eu já tinha visto pequenas empresas e grandes negócios, já tinha assistido Shark Tank, mas eu não sabia o que era metodologia empreendedora, ou seja, o passo a passo que você precisa seguir. Para você começar uma empresa, o que você tem que fazer logo no começo. Então, por exemplo, na garagem, eu tive a possibilidade de fazer o registro da minha marca. Então, a marca da empresa Mentorando Digital, ela é registrada, é nossa. Então, não tem como um concorrente ou não tem como alguém usar esse nome ou usar a logo. Eu aprendi isso porque tem todo o aspecto jurídico também de você abrir uma empresa, de você abrir o CNPJ, de você ter contadora. Então, eu aprendi isso na garagem de startups e também eu tive a possibilidade de ter ali uma companhia de outros empreendedores. Então, por exemplo, na época que eu fiz garagem, a Ju, que você entrevistou, das investidoras, tem aí o outro episódio do podcast, a Ju, ela estava empreendendo e lançando a empresa dela nesse começo, lá em 2021. Então, eu tenho como falar para você de histórias maravilhosas que eu vi, de colegas que estavam lançando empresas e que hoje são muito bem sucedidos. Então, você ali entra e compartilha. Você fala, olha, eu tô com esse desafio. E aí a outra pessoa diz, nossa, eu vou contratar um engenheiro de software. Eu vou agora fazer um lançamento de produto. Então, você vê que vários empreendedores estão em nichos diferentes, mas de fato querendo fazer acontecer, querendo trazer uma empresa incrível para dentro do ecossistema da GV. E depois da garagem, com o professor Gilberto Safati, eu fiz a FGV Ventures, que é a aceleração dessa startup. Então, eu trouxe a empresa para dentro da GV Ventures e consegui também acelerar muito e acelerar enquanto empreendedora, porque de fato a empresa só consegue chegar mais longe se as pessoas que estão à frente, que estão liderando, estão se desenvolvendo enquanto profissionais, e eu não posso nunca parar de aprender, porque empreendendo é isso, né? Você tem que estar sempre aprendendo, é o lifelong learning que chamam. Sim. Agora a gente falando assim do seu time lá na Mentorando Digital, eu sei que você atualmente está com uma sócia que também é aluna da FGV. Então explica assim, como é que é assim o dia a dia na Mentorando? Como que deu esse match com a sua sócia? Fala um pouquinho sobre ela.
Quando me perguntam sobre, eu estou pensando em fazer FGV, eu digo, faça FGV, porque você vai encontrar talvez seu futuro sócio, sua futura sócia aqui dentro. Pode ser seu colega de sala, pode ser calouro, veterano. Então aqui na GV eu encontrei a minha sócia e foi da seguinte maneira, eu comecei como solo founder, eu comecei como fundadora solo aqui e eu passei durante algum tempo ali, desde 2020, outubro, até 2023, eu estava realmente cuidando apenas da minha empresa sozinha. E eu ficava assim, nossa, eu quero tanto ter uma sócia, eu quero ter alguém para dividir essa jornada comigo, dividir essa aventura que é empreender. E eu encontrei ela aqui na GV da seguinte maneira. Primeiro, ela foi a minha aluna. Ela foi minha aluna na Mentorando Digital. Então, na época do terceiro ano do ensino médio, ela era vestibulanda da GV. E aí, a Ana Júlia Chefali foi cliente da Mentorando Digital para a segunda fase. Então eu já vi ali naquele momento que ela, como minha cliente, era muito esforçada em tudo que ela fazia. Ela era muito estudiosa, ela corria atrás. Depois ela passou na GV, ela se disponibilizou uma vez que eu precisei de alguém para panfletar junto comigo aqui em uma palestra que teve no dia no GV Day. E aí você vê que a pessoa que se disponibiliza para fazer algo que é uma tarefa às vezes manual, braçal, que não tem muito isso de, nossa, mas eu quero uma tarefa sofisticada, vamos dizer assim. A pessoa que quer colocar a mão na massa, ela tem um perfil mais de empreendedora. E é verdade, porque quando você empreende, você faz de tudo no começo. Então eu vi que ela trazia essa humildade com ela. E aí depois disso, depois desse momento, eu percebi que eu deveria trazê-la para minha empresa. Então eu contratei ela como minha assistente e ela ficou como minha assistente me ajudando em tudo que eu precisava. Assim, era marketing, era comercial, ela me ajudava a achar os clientes, então ela passou por todas as áreas da minha empresa e eu ia desenvolvendo ela também enquanto profissional. Eu falava, olha, Ju, aqui a gente tem que entender mais de design, vamos estudar esse assunto, vamos pensar aqui em lançar esse projeto dentro aqui da Mentorando. E aí, como ela passou por todas as áreas, foi um caminho muito natural de torná-la minha sócia, de dar equity para ela. Então, hoje, ela é minha sócia na Mentorando Digital e eu fico muito feliz que eu tenho uma pessoa para empreender em sociedade. Vamos só fazer um parênteses aqui, Lu, para quem não conhece, o que é o GV Day da FGV? O GV Day é um dia em que os vestibulandos da FGV vêm para cá, tem aulas, às vezes também, com professores. Então, essas aulas, os alunos podem tirar dúvidas, conhecer mais, se eles querem fazer administração de empresas, economia, direito. Então, é um momento realmente que o vestibulando descobre mais sobre como estudar aqui. E eu já tive a oportunidade também de falar no GV Day, dar palestras a convite da FGV e foi incrível, assim, você tem a possibilidade de ter um contato muito próximo, tanto com outros alunos da GV, como com os futuros alunos, quem vai entrar aí no próximo ano, no próximo semestre. Ô Lu, quais os planos vocês estão prevendo a médio prazo, a longo prazo para Mentorando Digital? Toda empresa que se preze tem que ter um budget, um orçamento de inovação para lançar novos produtos, para sempre estar à frente da concorrência. Então, eu aprendi isso e eu trouxe para Mentorando essa ideia do orçamento de inovação e eu investi juntamente com a minha sócia em desenvolver novos produtos que estarão em breve sendo lançados. Nós decidimos entrar no mercado que prepara para o mercado financeiro. Então, assim como a minha sócia, Ana Júlia Chefali, eu também pretendo entrar no mercado financeiro quando eu me formar na FGV. E nós percebemos que é uma dor de várias pessoas, porque elas passam por processos seletivos, tem desafios ali, tem uma certa dificuldade de passar, de conseguir superar todas as fases, todas as entrevistas. E como o nosso domínio é de fato em comunicação e oratória, associando a parte técnica de finanças, contabilidade, nós trazemos aí a Mentorando no mercado financeiro. Então, esse é o nosso próximo passo e eu estou muito feliz em compartilhar essa novidade, porque nós estamos desenvolvendo isso há bastante tempo. Então, a Ju, que é a minha sócia, ela é parte do FGV Finance, ela trabalha na Faria Lima, então a gente tem esse sonho de tornar a jornada mais facilitada para quem quer estagiar
e trabalhar e desenvolver toda a sua carreira no mercado financeiro. Então esse é o próximo passo na Mentorando Digital. É um caminho muito natural que nós fomos construindo nesses 4 anos de estudando na GV e também empreendendo. Muito legal. E agora, pra gente encerrar essa entrevista, Lu, se você pudesse indicar um livro, uma série, um conteúdo bacana para quem deseja empreender, o que você indicaria? Um livro que eu indico muito é o Spin Selling, que é sobre técnicas de vendas. Esse livro me ensinou demais sobre como conduzir uma negociação, como conduzir uma conversa. E é um livro muito prático, tá? Você consegue ler, anotar, marcar. É de fato um livro de consulta também para toda a vida. E você vai ver que várias pessoas vão falar sobre esse livro toda vez que a conversa for vendas. Outro livro que eu gosto muito, que quem me indicou foi o Léo, da Liga de Empreendedorismo na GV. Ele me indicou esse livro chamado A Startup Enxuta, que é muito famoso também. Startup Enxuta é um livro do Eric Ries e ele fala sobre metodologia de lançar uma startup. É muito bom, você consegue ter várias ideias, identificar problemas de mercado através desse livro. E eu gosto muito da ideia que ele tem de você testar, estar sempre testando, experimentando, enxergar a sua empresa como um laboratório. Tem outros livros também de marketing. O que eu gosto muito é Conteúdo SA. Hoje, com o seu celular, você pode começar a sua empresa. Você não tem custos elevados para início, não tem barreiras grandes para você começar a sua empresa. Então, às vezes, até através de uma conta no Instagram, você pode começar a vender um produto, vender um serviço. Então, esse livro, o Conteúdo SA, é um livro que mostra como é que você consegue construir uma audiência que vai se tornar fã do que você vende. Lu, eu agradeço demais a sua presença aqui hoje conosco. Você trouxe insights ótimos para quem deseja empreender. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada a vocês que assistiram até o final. Lembre de compartilhar esse episódio para ajudar outras pessoas. E se você quer conversar comigo depois desse podcast, pode me mandar mensagem no LinkedIn, é Luísa Novaes, segue lá e manda mensagem. E se você quer acompanhar a Mentorando Digital e os nossos próximos passos no mercado financeiro, você pode seguir o Instagram, @mentorando.digital, e o TikTok também Mentorando Digital. Acompanhe os próximos episódios do podcast Empreendedorismo da FGV EASP no YouTube da FGV e no Spotify da FGV EASP. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.